Segunda-feira, dia 28 de agosto. Hoje celebra-se o Dia do Avicultor e o Dia Nacional do Bancário. Queremos parabenizar a todos os avicultores e, em especial, a todos os bancários que prestam serviço em toda a rede bancária a todos nós. Dentro de instantes estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior trazendo a conclusão da primeira parte do estudo da carta 1 Tessalonicenses. Você deve estar lembrado, na última sexta-feira ouvimos a primeira parte, hoje ouviremos a conclusão. E você também ainda ouvirá um belíssimo e inspirado hino, interpretado pela cantora Denise. Portanto, nos aguarde, porque você vai ser profundamente abençoado. Fiquemos com a conclusão do estudo sobre 1 Tessalonicenses, capítulo 1. O efeito de receber a palavra é uma bendita oposição dos ímpios. Aleluia! O efeito de receber a palavra é o xingamento dos ímpios. É uma cativante hostilidade dos filhos da desobediência. Porque tudo isso que acontece contra a vida do crente é supervisionado pelo Espírito Santo, que continua a impulsionar cada crente a obedecer a Jesus, que é o seu Senhor. Mesmo no meio às maiores tensões da vida, mas ele permanece. Aqueles irmãos, eles não duvidaram do testemunho de Paulo e Silas, de que Jesus era o Cristo. Eles não vacilaram frente às acusações de conspiração, de fazer parte de uma quadrilha. Que alegria esses irmãos experimentaram, que satisfação esses irmãos tinham, que contentamento mais contagiante eles estavam vivendo. Eles passaram a ser imitadores dos seus líderes. E eles tinham satisfação em ser imitador dos seus líderes. Eles passaram a pregar a mesma coisa que os seus líderes tinham ensinado. A perseverança daqueles irmãos, a experiência de viverem para a glória de Deus, que fez com que aqueles irmãos experimentassem o poder extraordinário do Espírito Santo na santa vocação ao qual foram chamados, fez com que se tornassem modelos, exemplos de fiéis para outros povos. Olha só, que coisa maravilhosa, que tremendo. Olha o versículo 7. De maneira que fostes exemplos para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Quando você vai para o mapa, você vê a região da Macedônia, uma grande região, e a Acaia vinha mais para o sul. É hoje a Grécia. Então, aquele rastro de fogo daqueles irmãos que receberam a santa palavra, e que mesmo em meio à hostilidade, à prisão, não arredaram o pé, perseveraram na convicção que tinha no seu coração, dado pelo Espírito Santo. Aquilo ali foi tão gigantesco, aquele testemunho foi tão gigantesco, que começaram a falar nas outras cidades, e aquilo foi se alastrando por toda a região. Isso significa que o testemunho dos irmãos, frente a tudo o que aconteceu com eles, e principalmente por resistir e perseverar, irmãos de outras igrejas, tanto da Macedônia como do Sul, sabiam deles. Imagina um culto como a gente está hoje aqui, lá na Acaia, os irmãos lá da Acaia dizem: rapaz, você viu os irmãos de Tessalônica? Foram presos. Tiraram o Jason da casa dele, dos irmãos, arrastaram no meio da rua, levaram preso, tiveram que pagar ainda, tiveram que pagar para sair.
E eles estão lá imitando a Paulo e Silas, porque Paulo e Silas imitam a Cristo. Aqueles cultos pegavam fogo com o testemunho desses irmãos. O efeito disso é que o evangelho se espalhou, como eu disse a vocês, como um fogo que aceso em palha seca, sai se alastrando por todo lugar sem controle. Olha o versículo 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Aqueles momentos angustiantes dos irmãos, aquelas horas mais decisivas, frente à falsa acusação de conspiração, de desobediência a César, foram primordiais para que o evangelho ganhasse território e a mensagem pudesse ser espalhada por toda a região helenística. Ou seja, por toda a região de fala grega, de cultura grega. Hoje eu estava falando, e é por isso que é bom o culto não ser transmitido, para a gente conversar com vocês. Hoje eu estava falando com um dos nossos líderes de congregação. Quando a gente fala com líder de congregação, aquele papo mais claro, mais evidente da obra do evangelho na igreja. E a gente estava compartilhando da perseguição que nós sofremos, não só pelos que são de fora, mas também na igreja brasileira, como eu disse no início, na introdução dessa mensagem, pessoas que se dizem crentes, que se dizem evangélicas, que se dizem seguir a Cristo, perpetram uma perseguição tão ferrenha a você, que a gente sabe, e diz até o nome, sabe quem é quem, o que eles fazem. Porque às vezes, pelo meu trabalho, eu consigo fazer esse tipo de coisa, eu consigo pegar os dados e formar a ideia. E mais na frente eu tenho a certeza daquilo que eu pensei ser verdade. Eu estava compartilhando com esses irmãos. Irmãos, acho que se acabar essa perseguição com a gente não cresce não. Aí justamente eu estava vendo esse texto aqui. Aí eu me lembro de Maria Tudor, lá na Inglaterra. Quando a gente lê a história da igreja, a gente vê que uma das maiores expansões da igreja se deu quando a rainha da Inglaterra começou a matar os crentes. Que os crentes começaram a fugir, a correr para outras cidades, mas quando eles chegavam lá, eles pregavam o evangelho, convertiam-se pessoas e o evangelho se expandiu. E parece que a igreja, ela cresce em meio à perseguição. Parece que não é assim. E talvez nós estamos passando uma dificuldade no Brasil com o governo que temos aí, mentiroso. É impressionante como o governo é mentiroso, fraudador. E a gente fica, mas Senhor, a gente orou tanto, e está acontecendo isso com o Brasil, porque Deus está dando um juízo para nós, como igreja, para aprendermos a não depender de pessoas, mas a depender dEle. Porque talvez virá uma perseguição à igreja, e já está implantada a perseguição. Para você que não sabe, já tem pastor preso, irmão preso. Essa perseguição vai servir para incendiar esse Brasil com o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. É tanto desse efeito do evangelho na vida dos irmãos, que Paulo afirma que não precisava ser tão exaustivo na pregação, porque o testemunho dos irmãos lá de Tessalônica
É como se pode dizer assim, olha, eu não preciso argumentar tanto sobre a verdade do Evangelho, porque o testemunho de vocês já explicou o poder do Espírito, o poder da palavra, a verdade em Cristo Jesus. A fé dos irmãos de Tessalônica era uma emocionante e vibrante pregação do Evangelho, pois partindo deles e se espalhou. Eles eram conhecidos em todos os lugares. E não me vem outra questão senão essa. Não me vem outra questão senão essa. Eu me perguntar se o meu ministério reverbera. Eu preciso pensar sobre isso. Você precisa pensar sobre isso. Será que a tua fé, que o teu testemunho está reverberando dentro de casa, com os vizinhos, aonde você vai? É isso que nós temos que perguntar e pedir misericórdia a Deus para que isso comece a partir de hoje. Percebam, irmãos, o testemunho dos Tessalonicenses foi tão forte, que as pessoas começaram a comentar a mudança de vida deles. Eles haviam, irmãos, abandonado a religião pagã, implementaram na vida deles um estilo de vida do céu, que é conforme o seu Deus, e não mais conforme os ídolos mudos do paganismo grego. Verso 9: porque eles mesmos anunciaram de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus. Eles removeram os ídolos pagãos e entronizaram Deus na vida deles, para servir o Deus vivo e verdadeiro. O nível de comprometimento com a palavra, com o ensino de Paulo e Silas, eram cuidadosamente passado para outras pessoas. Também nas outras regiões se comentavam isso a respeito dos Tessalonicenses. A doutrina da volta do Cristo também era um assunto muito comentado entre aqueles irmãos. E, consequentemente, esse assunto, ou essa doutrina, a doutrina da volta de Cristo, dos últimos dias, era a doutrina que mais chamava a atenção deles. Olha o verso 10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então Paulo, ele menciona aqui qual é o assunto que os Tessalonicenses mais gostavam, e mais na frente a gente vai ver que era um assunto que trazia controvérsias e algumas dúvidas. Mas eu quero concluir essa noite, irmãos, dizendo o seguinte: os efeitos de imitar a Cristo são muitos. Aqui hoje nós aprendemos alguns deles, mas todos os efeitos de imitar a Cristo, eles são impactantes e transformadores para a vida de qualquer pessoa. Eu fico a pensar, quais são os efeitos que eu tenho causado na vida de pessoas perdidas? Daquelas que ainda não conhecem o Evangelho como eu conheço, que não experimentou a salvação que eu experimento. Pense nisso hoje. É urgente. É necessário. A gente precisa ter um testemunho para o mundo. Eles dependem de nossa pregação, falada e vivida. No início da igreja em Tessalônica, houve conversões, mas também muita rejeição. Inimigos vorazes se levantaram, invadiram a casa dos irmãos, queriam pegar os pastores,
acusar os pastores de conspiração. A história da igreja sempre será marcada por esse tipo de coisa. A igreja de Cristo sempre fará o bem. A igreja de Cristo, ela liberta pessoas. Ela traz essa liberdade às pessoas. Ela devolve a cidadania às pessoas. Ela transforma as pessoas, fazendo-as honestas, mansas, melhores pais, melhores filhos, esposas, marido. Mas o mundo sempre vai nos acusar de que nós estamos invertendo os valores, de que somos reacionários, de que somos homofóbicos, de que somos xenófobos, de que somos isso, de que somos aquilo. Infelizmente, hoje, ao abrir as notícias, eu vi que pastores foram presos, homens sinceros, devotos ao Senhor, irmãos também foram presos, irmãos de igrejas, nossos irmãos em igrejas, porque eles não queriam e não aceitavam o que estava acontecendo com o nosso país. Mas o que me chama a atenção, o que me constrange, é porque há tanta safadeza, injustiças, crimes na nossa cara, e aqueles que fazem esse crime não são presos, e apenas um infeliz, porque botou uma camisa do Brasil, uma bandeira do Brasil, e ficou ali torcendo pela invasão, ou foi até Brasília naquele bendito dia 8 de janeiro, estão presos. Aí você abre as outras notícias, sabe o que você vê? Sabe qual é a notícia que mais eu vi hoje? No Instagram, no Twitter e no browser da internet? Era uma tal de Manuela. Tem uma tal de Manuela, filha de não sei de quem, que só dava essa notícia. Enquanto isso, no Havaí, teve um incêndio terrível, que lambeu casas, carros, matou pessoas, e ninguém diz um pio. A irmã está dizendo aqui que viu um incêndio no Paquistão. Enfim, o Daniel Ortega proibiu as faculdades católicas. E o povo está preocupado com a tal de Manuela, que perdeu não sei o quê. Está vendo, irmãos? E pastores sendo presos, porque não cometeram crime, inventaram um crime perigoso para a nação, atos antidemocráticos. Antidemocrata é um infeliz que a gente passa aqui e rouba o nosso celular. Ali é um ato antidemocrático. Amém, meus irmãos? Ato antidemocrático é o que estão fazendo na política, mentindo, descaradamente. Um dia diz uma conversa, no outro dia diz outra conversa, na cara de pau, descaradamente. E a gente está preocupado com a tal de Manuela, que eu não sei nem quem é. Eu vou ler direitinho as coisas de Manuela, para saber o que danado é aquilo. Meus irmãos, volta para cá. Quero destacar aqui esta noite, como parte final da minha conclusão, a menção de Paulo para os irmãos de Tessalônica. Porque Paulo chama aqueles irmãos, a gente viu semana passada, de eleitos. E essa expressão, eleitos, revela muito o caráter daqueles que são chamados, convertidos e regenerados. Paulo está diferenciando. Um é aqueles religiosos que dizem que aceitaram Jesus, que participam da igreja, que vêm cantar na igreja, que vêm pregar na igreja, que vêm com aquela simpatia, com aquele carisma na igreja, mas no seu íntimo são gananciosos, são avarentos, são invejosos, são brigões, são inventores de mentira.
de história, de conversa, que só sabe inflamar a igreja, que só sabe trazer ódio, discórdia da igreja. Paulo está diferenciando, porque aqueles que são crentes de verdade, Paulo diz, esses são os eleitos, e esses eleitos têm um efeito na vida deles, e o efeito na vida deles não é trazer partidarismo, não é trazer briga, não é trazer confusão. O efeito na vida dos eleitos, aleluia, é que eles imitam os seus líderes e imitam a Cristo. E isso faz com que o evangelho se expanda de tal forma que é demonstrado o poder do Espírito Santo. É isso que Paulo vai falar nessa expressão, os eleitos. É dos eleitos que advém o verdadeiro avivamento. É dos eleitos que de fato se manifesta o poder do Espírito Santo. Não basta apenas nós sermos críticos, apontando os erros que quanto mais aparecem em nossa comunidade. Precisamos, como eleitos do Senhor, ser revestidos de poder do Espírito Santo, para continuar a obra santa do Senhor, testemunhar de Cristo, de sua salvação, do reino vindouro e da consequência da não conversão para aqueles mentirosos compulsíveis, cruéis, que enfrentam a agonia sobre as suas escolhas egoístas, que estão aprisionados em correntes ardentes. Então, meus irmãos, nós temos essa responsabilidade, antes de qualquer coisa, sermos exemplo, referencial para outras pessoas, e só assim, seremos de fato eleitos de Deus, que tem o Espírito Santo, que age em nós com poder. Se tornar modelo para as outras pessoas, só quando nós imitamos a Cristo Jesus. Há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro em mim? Vá, eu sei que o tempo vai e nada fiz daquilo que te prometi. O tempo está passando. Disse uma vez que louvaria sim, Onde está a tua promessa? em prazer, mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Canta assim, Pai, misericórdia tens. Mesmo sabendo crente que Mesmo sou, sabendo crente que sou, concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser. e faz-me diferente ser. Agora junto a ti, quero me refazer. Quero me refazer. Pai, o que é melhor tu dás. Mesmo assim, tão ansioso eu sei que estou. Vá, toda
dessa vida vai. Pedi, pedi e nada dei a ti, Senhor. Lembro de uma vez que tanto murmurei, porque me vi sem honras e valor, e ao cair em pranto eu me lembrei da cruz. Foi lá que meu Jesus me deu real valor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser agora junto a ti. Quero me refazer. Canta comigo. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser agora junto a ti. Quero me refazer agora junto a ti. Quero me refazer. Glória a Deus. Quero agradecer a todos os nossos internautas, telespectadores, e ao mesmo tempo faço um apelo para que você divulgue o nosso programa. Há muitos telespectadores que não sabem que nós estamos no ar através do YouTube. Portanto, faça a divulgação do nosso programa. Você que reside em cidades adjacentes, que quiser que o seu parente, seu familiar participe conosco, divulgue o nosso programa. Ficaremos imensamente agradecidos. Como também pedimos as vossas orações para que nós permaneçamos no ar. É com muita dificuldade que nós estamos diariamente trazendo e levando este programa ao ar. Por isso eu peço as vossas orações, e se você desejar cooperar, contribuir conosco para que este programa permaneça no ar, você poderá fazer através de uma generosa oferta. Agência Banco do Brasil, 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Ficamos imensamente agradecidos pela sua divulgação e também pela sua contribuição. Vamos encerrar o nosso programa ouvindo o cantor Armando Filho, interpretando uma belíssima música que deve falar profundamente ao seu coração. Quero que valorize o que você tem. E até amanhã. Cante. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Canta, Bigley. Nada de ficar sofrendo angústia e dor em seu complexo interior, dizendo a Jesus que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Quero ouvir, quero ouvir. Está em você, o Espírito Santo se move em você, até proibido, deixe-me ver, e deixe-me ver. Daí você pode então perceber pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Tem valor, o Espírito Santo
você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte o Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo mora em você. Você tem valor, o Espírito Santo, Ele se move.